Francisco e André, né? Eu tô aqui batendo na porta. Ei, knock, knock, knock. Rapaz, me desculpe, eu querendo ler Guilherme Barcelos. Ah, não vai achar mais. Já sou tantã há muitos anos. Idade, né? Porque ele nem existe mais, né? Agora eu não sei, é o Guilherme Tantã, Tantã. Que Xamã. delícia essas lives, André. Que legal você trazendo essa memória toda. Que bom ver esse povo de novo aí, vivo assim, Né? cara. Parabéns. Rapaz, não deu tempo nem de eu fazer a surpresa, ó. Olha aí, que lindo Esse figurino. aqui é o desenho do Guilherme Barcelos. Eu fiz o figurino, ele era o príncipe, né? Que Demais. legal. Pô, não deu tempo nem Faz de fazer tempo. a surpresa para fazer a charada. Ah, Essa é a nossa surpresa, minha gente. Guilherme Barcelos. Figurinha é, fantástica, ainda sou eu. ainda é ele. Guilherme, bem-vindo, rapaz. Que delícia relembrar isso tudo, cara. Que legal. Né? Poxa, muito feliz mesmo. Consegui até ficar acordado, acordei hoje às 6 horas da manhã, fiz um monte de coisa, mas ainda fiquei ligado. Eu pensei que eu fosse dormir, eu durmo às 10, cara. Ah, Guilherme, desculpa, meu amigo, mas é porque nós inventamos esse horário para fugir um pouco, né, do congestionamento na internet e também tem a ver com o fato da Dulcina gostar das madrugadas, né? Verdade. Ela só ia dormir 6 da manhã, 5 da manhã. É. Dormia. Eu fui à casa dela uma vez fazer uma entrevista com ela Ah, é? e tinha que marcar 3 horas da tarde. Antes disso, ela não via ninguém. Não existia Dulcina antes de 3 horas da tarde, nada. Você é da turma da Dudu, então? Sim, estudamos juntos. Certo. Eu entrei um semestre antes, mas eu parei um semestre porque eu era bailarino antes de ser ator, né? Antes de Sim. começar a faculdade, e eu fui dançar no exterior. Aí eu tranquei um semestre. E aí, quando a Dudu entrou, ela entrou na turma que eu estava entrando, estava reentrando, né? Estava entrando de novo, né? Sim, A sim. gente conviveu bastante ali, Dudu. Boa saudade mesmo, puxa vida. Aparecendo aqui, que surpresa linda. A Ervilina. Guilherme, mas você, claro, fez 8 mulheres, né? Oi? Você não fez 8 mulheres, Não. Dulcina. Qual foi o espetáculo que você formou, que Dulcina dirigiu? Com o Marco Antônio. Ah, você fez o Marco Antônio como prova final? Sim, eu e o Del. Ah, sim, sim, sim. Todo mundo, né? Será que a Dudu. Não entendi da Dudu, por que que ela fez? A Dudu fez Não, oito ela fez isso. no final, com a Oi? quarta peça. Fez 8 mulheres com a Dulcina. Foi, ela fez o espetáculo inteiro, teve esse privilégio. Eu não. Você fez. Eu tive 6 meses de aula com a Dulcina. Encontrava com a Dulcina no corredor, quase babava, assim, achava ela uma estrela maior, ficava tremendo minhas pernas. Eu era muito bobo, eu tinha 18 anos, né, 19. Mas eu achava ela assim, eu adorava quando chegava aquele pó de arroz, o cheiro de pó de arroz. Ih, a Dulcina chegando, que delícia. Eu ficava muito empolgado, puxa vida. Eu lembro de uma vez ela contando mesmo, era tão visceral as aulas dela, sabe? Tão assim, uma coisa de paixão mesmo, uma coisa de dar aquele entusiasmo. E ela falava assim, uma coisa que eu continuo comentando isso, de falar que aí batia na mesa assim, teatro é vida. Aí eu olhava para cada um assim, com aquela ênfase de que tem que estar vivo, sabe? Vamos botar força nessa história. Pô, uma senhorinha de, sei lá, 80 já que ela tinha, não sei. Era, Que tinha linda. quase 80. É. Eu fiquei tão entusiasmado com ela, André, que o Alexandre Ribonde escreveu um texto que chamava Eu Matei Dulcina. Não Foi. tinha nada a ver, não tinha nada a ver com Dulcino de Moraes. Era uma comédia, eu acho, não tinha nada a ver. Mas aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça.
Aí eu pedi para o Murilo me dirigir e eu escrevi um texto que era Eu Ressuscitei Dulcina. E por isso é que eu fui a algumas entrevistas com ela, eu escrevi a história dela. É muito legal ter tido essa experiência e depois apresentar para ela, no qual eu começava sendo eu mesmo e eu tentava incorporar e no final eu era ela falando as coisas. Cara, foi tão legal fazer aquilo. Pena que Sério? foram duas, três apresentações só, mas puxa, que delícia ter o processo todo de fazer, de Você tem. entender da história de por que que o teatro saiu do Rio de Janeiro para ir para Brasília. Uhum. Foi um espírito. O que ela contou para mim foi que esse espírito vinha falar com ela. Por isso é que ela gostava tanto da madrugada. Ela é muito espírita, era muito contato com os espíritos. Olha, E ela dizia que foi esse guia dela é que falou: estão fazendo uma cidade nova, você tem que ir para lá com a sua escola, fazer uma escola. E ela contando isso com aquele entusiasmo, sabe? Que delícia de poder ouvir e contar essa história. Hum, que legal, rapaz. Eu sabia de uma versão, digamos, é, mística e de uma versão racional. A mística era que ela se apaixonou pelo céu de Brasília, então, enfim, há nessa decisão também todo um romantismo, né? E também o fato de ser capital, a fundação brasileira tem que estar na capital do país. Então, essas duas histórias são convincentes, mas agora você está me dizendo que tem outra, né, que talvez seja mais profunda. Eu acho que são as três histórias mesmo, porque o Céu de Brasília é realmente lindíssimo. É, E tinha isso da política dela de fazer o teatro uma grande educação para o Brasil inteiro, né? De fazer do teatro ser um grande teatro mundial mesmo. é, Ela teve experiência com atores, atrizes assim, internacionais, né? O, nasceu no teatro, então claro. conviveu muito com isso tudo e via a beleza, a importância que é isso de representar, né? De poder se colocar empaticamente nos sapatos de uma outra pessoa, né? Poder entender uma cultura. E deixa eu te perguntar, ela te falava mais alguma coisa? Sabe o que, cara? Sei Não lá, lembro. Isso era que. não? Ah, não lembro mais nada assim que fosse tão importante quanto isso, do contato com ela, com os espíritos mesmo, que ela continuava a ter, que ela. Eu não sei se ela falou isso ou ela deu a entender que ela preferia mesmo os espíritos, era mais fácil do que os humanos. É. Você sabe que tem outra história também, que quando ela se instalou na faculdade, ela colocou uma pedra lá no teatro, uma pedra de cristal, e outra lá em cima, na sala dela, no quinto andar, em cima do Em cima edifício. de tudo. É É, um, e isso tinha uma conexão, sei lá, ela acreditava haver uma frequência, sabe, positiva e nesse alinhamento das duas pedras. E aí, quando ela faleceu, uma das pedras lá de cima foi lá para o túmulo dela, onde está até hoje. Dizem, né, já que a gente está falando também desse lado oculto das histórias, que o fato desse desalinhamento ter se rompido também foi o começo do declínio da faculdade. Mas, rapaz, traz a pedra de volta, meu amigo. Essas coisas são muito fortes. É muito mais do que o povo está pensando que é, está acreditando Não em é? nada. Tem muita história desses alinhamentos por aí. É preciso retornar a pedra. Pois Sério, é. André, é sério. Eu conto uma história de um caminho que eu busquei depois que eu saí da faculdade, né? É Sim. um caminho nativo, né? Então eu conheci os Hopi da Califórnia, os índios.
Eles me contaram uma história sobre uma pipa sagrada, um cachimbo sagrado, um cachimbo da paz, que estava no museu, em San Diego, o museu. A tribo passando mal, todo mundo doente, passando mal, e descobriram que a pipa que tinha sido dada estava conectada. É uma pipa sagrada, não pode estar conectada. O forno e o cabo dela não devem estar conectados, porque o espírito está ali, sem intenção nenhuma, não pode. Por isso as doenças. Então eles desconectaram e continuava a doença. Então viu-se que a pipa tinha sido desconectada, mas estava alinhada no mesmo alinhamento. Foi tirar o alinhamento, isso me contaram os índios Hopi. É esse tipo de coisa que você está falando do alinhamento das pedras. Quando Sim. desalinharam o cano e o forno da pipa, da chanupa, voltou a paz, a saúde, o bem-estar na tribo. Olha, Espírito é muito forte, meu amigo. É provável, não sei, mas pode ser que quem tenha dado essa dica dessas pedras tenha sido esse espírito guardião ou guia da Dulcina que soprou no ouvido que ela deveria ir para Brasília com a Fundação Brasileira de Teatro. Não sei, são hipóteses. Eu fico até tremendo aqui, meio que confirmando essa hipótese. Meu corpo tem essas coisas. não é? Então, já que estamos falando assim, você pediu para Del falar alguma coisa, né? Se eu tivesse com a Dulcina aqui na frente, eu acho que estou. E eu peço a ela para dar uma força mesmo, não só para a Fundação Brasileira de Teatro, mas para o teatro, para a cultura mesmo, né? Esse Uhum. momento agora de governo federal contra a cultura, tá, sei lá, cara, tá quase igual à ditadura. O que que tá acontecendo, meu irmão? Dulcina, você com a força espiritual dá uma luz aí nesse povo para acordar pela força, pela importância da cultura, né? Da expressão do ser, que as pessoas possam se expressar livremente e aprender umas com as outras. Uhum. Uhum. Bom, é, como é que foi sua relação com a Dulcina durante o monólogo de Marco Antônio? Você conseguiu fazer Marco Ai, Antônio? Ou você era o tio de Marco Antônio, o primo de Marco Antônio, o irmão de Marco Antônio? Te conto essa ah, história. Ela, quando nos pediu para fazer Marco Antônio, cada um de nós, homens e mulheres, fomos fazer. E aí, no final, ela disse: Você estava ótimo, mas você não é o Marco Antônio. Você é o irmão do Marco Antônio. Você é o tio do Marco Antônio. ó, olha, eu posso me orgulhar disso, assim. Eu fui o Marco Antônio, ela disse que eu era o Marco Antônio. Também disse que eu não fui o Marco Antônio tão bom quanto o Deolido Garcês. Que esse foi realmente o nosso Marco Antônio, deu show. Mas que eu fui muito bom Marco Antônio. Graças a Deus, isso eu posso dizer. Falou mesmo. Nós éramos todos parentes de Marco Antônio. Eu lembro dessa história. Acho que a gente começou a ensaiar e você já falava disso que aconteceu antes, né? É. É, tinha esse medo. Eu tinha muito medo dela. A gente tinha um respeito muito grande, um pedestal mesmo. A gente colocava a Dulcina no pedestal. Então, aquele pequeno contato depois lá, eu já tinha formado depois que eu recitei Dulcina. Eu fui entrevistá-la, né? Esse contato maior eu tive com ela mesmo na casa dela, algumas vezes que eu fui ali. Um contato mais íntimo, mas enquanto professora, ela chegava, ficava aquele alvoroço antes de chegar, ai, aula com Dulcina, que maravilha, ai, e ficava aquele frisson todo e eu senti uma distância, eu não tive esse carinho que a Bartolo, né, Dutu, falou que sentia com ela. Eu senti, assim, uma senhora a quem eu queria mostrar alguma coisa mesmo, quem era muito importante, assim. Ter a aprovação dela. Eu Com? era, ter a aprovação da Dulcina, né, era uma meta, né? Pelo menos a minha. Eu Sim. também queria me esforçar muito, sabe, para que ela pudesse dizer não. Eu buscava, eu cavava um elogio. Eu falei, eu tenho que cavar um elogio dessa mulher aí, né? É, Porque era a nossa missão. Tudo.
parecia um mistério, né? Mas ao mesmo tempo um mistério tão desafiador, né? Ou seja, o teatro era uma alquimia, uma espécie de alquimia, né? Tão boa de realizar, né? Era muito lindo. Me conte de você, pode. Você se formou com o Marco Antônio e depois você insistiu na carreira? Bem, durante um tempo, sim, eu fui para a Inglaterra, eu quis fazer teatro infantil, sempre gostei muito de criança. Eu era palhaço antes de ser ator ou bailarino. Assim, pô, fui levado a ser palhaço porque, sei lá, depois eu conto a história, não precisa. Mas passei um ano e pouco na Inglaterra, voltei, aí fiz alguns espetáculos aí com a Rosina, principalmente com a Liege, né? A gente fez alguns espetáculos com você também quando eu voltei. Acho que o Bela e a Fera foi aí, não lembro. Fiz alguma pouca coisa e fui para os Estados Unidos, Los Angeles. Morei com o Carlos Tamanini, com a esposa dele, Kathy, com o filho deles, o John. Morei na casa deles durante uns 6 meses. Ele me abrigou lá quando eu cheguei primeiro. E fiz algum teatro lá, fiz televisão, fiz filme. Mas comecei a comer cogumelos mágicos. É mesmo? Isso é verdade ou é uma metáfora? Não, é verdade, completa. Uma vez por mês, cogumelos mágicos dentro de um grupo da religião do Santo Daime. Nós não tínhamos o daime, comíamos cogumelos e fazíamos ritual. Eu E com comecei isso, a abertura de. Seu cogumelo, aproveita. cogumelos mágicos. Abertura de consciência me deu vontade de estudar mais a fundo, pensando assim: poxa, o teatro é um bom caminho para estudar a humanidade, para ir mais a fundo, mas aí eu fui estudar psicologia espiritual. Eu fiz um mestrado em psicologia e fui mudando de carreira. Amo na psicologia, psicologia espiritual. É uma escola recente, tem 30 anos só em Los Angeles. Uhum. Interessante. O que se trata a psicologia espiritual? Trata-se de encontrar o seu eu superior mesmo, saber que a gente tem uma alma, saber que a psicologia é mais do que simplesmente e comportamento, né? A gente tem uma alma, essa alma, existe a reencarnação dessa alma, um processo de evolução, de aprendizado ao longo das encarnações. Então isso pode alterar o, o approach, né? O jeito que você Uhum, discute o ser com as pessoas. uhum. E, mas eu nem pratico tanto mais a psicologia espiritual. Eu me formei como constelador familiar e eu pratico isso, constelação familiar. Só que com o Daime também, eu fui para a África do Sul, para o México, fazer iniciações xamânicas. Então, eu fiz muito caminho nativo. Eu sou muito ligado à África do Sul com os Zulus. A minha professora é Zulu. Eu fui 35 vezes à África do Sul. Ao México eu fui 8 vezes. Também buscando ali esse xamanismo, né? E Uhum. dando aula. Agora a minha profissão é mais essa. Eu ensino as pessoas a estarem bem em seus relacionamentos, É a que legal. ficarem em paz consigo mesmas. Através de representações, André. Sim. Muitas vezes eu tenho que representar o pai da pessoa, a mãe da pessoa, Uhum. e sentir como ela. Na constelação a gente faz assim, né? Parece que o teatro me preparou muito para poder fazer isso, para poder Eu vou contar me um colocar, segredo para todos. Continue. me colocar no lugar das pessoas e entender melhor para poder ajudar as pessoas a se entenderem melhor. Sim, É isso. é isso. Eu fiz a primeira constelação familiar com o Guilherme. Ah, foi mesmo. Você fez outras depois? Eu fiz mais uma depois. Não precisa muitas, não. Interessante também, olha, a sua foi tão
fundamental para um momento da minha vida. E depois eu fiz com uma outra figura e também foi outra experiência muito boa, sobre outro tema, sobre outra coisa. Enfim, eu adoro a constelação. Acho que é uma... Enfim, não sei como nominar essa experiência, mas ela é muito significativa. Para mim foi muito significativa. Me fez pensar e transmutar umas energias muito poderosas. É forte mesmo. Adoro, amo. E é Que isso, bom que foi legal. bom para você. Que bom. Pois é, Obrigado. eu quero agradecer demais estar aqui. Foi lindo esse papo, adorei. Acho que me conectei com você. Legal, mano. Puta, muito bom. Continua aí. Vamos ver o Ademir agora. Terminar essa live, solta o cabelo e faz uma experiência. Tem uma coisa. Louco. Não, mas tem uma coisa que eu gosto de fazer. Não, peraí. Ah, eu não tenho essa oportunidade de fazer, minhas filhas não gostam da minha brincadeira, mas, puxa vida, eu acho isso tão interessante. É isso, assim, ó. Amarrar o cabelo aqui. Eu acho que fica muito legal. Valeu! Um beijo grande.